Salve jovens, nesse vídeo a gente vai falar sobre MMC. Esse é um assunto muito cobrado no ensino fundamental, porque ele é importante depois na hora de somar frações. Para quem ainda não me conhece, eu sou José, estudante de matemática, e nesse canal eu vou te ajudar a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo do MMC. Então vamos lá, primeiro de tudo, MMC é uma sigla para mínimo múltiplo comum. Vamos primeiro entender o que é um múltiplo de um número, depois a gente entende o que é um múltiplo comum e a gente finaliza o vídeo entendendo o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, para entender o que é um múltiplo de um número, vamos usar exemplos para ficar mais fácil. Então imaginem que o nosso número é o 2. Quem seriam múltiplos do 2? Múltiplos do 2 é o resultado da multiplicação do 2 por qualquer número. Então, o 6 é um múltiplo do 2. O 8 é um múltiplo do 2, porque 2 vezes 4 é 8. O 10 é um múltiplo do 2, porque 2 vezes 5 é 10. Então, assim, o múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número. Ou seja, de uma forma mais simples, todo número que eu puder escrever da forma 2 vezes alguém é um múltiplo do 2. Por exemplo, 20 eu consigo escrever da forma 2 vezes alguém? Sim, 20 é igual a 2 vezes 10. 30 eu consigo escrever da forma 2 vezes 15. Então 30 também é um múltiplo de 2. Então todo número que eu consigo escrever da forma 2 vezes alguém é um múltiplo de 2. Pensando assim, quais seriam os múltiplos de 3? Bom, os números que eu consigo escrever da forma 3 vezes alguém. Então, 12 é um múltiplo de 3? Sim, porque eu consigo escrever o 12 como 3 vezes 4. 15 é um múltiplo de 3? É, porque eu consigo escrever 15 como 3 vezes 5. Bom, a gente entendeu o que é um múltiplo de um número. Mas um múltiplo ele pode ser comum a mais de um número, como por exemplo o 12. O 12, a gente viu que ele é um múltiplo de 2, porque a gente consegue escrever como 2 vezes 6. Mas o 12 também é um múltiplo de 3, porque a gente consegue escrever 12 como 3 vezes 4. Então, o 12 ele é um múltiplo de 2 e o 12 ele é um múltiplo de 3. Então, a gente diz que o 12 é um múltiplo comum entre o 2 e o 3. Bom, e entre dois números podem existir vários múltiplos comuns a eles. Só que o MMC vai ser o menor de todos eles. Ou seja, de todos os múltiplos que são comuns a dois números, o MMC ele é o menor de todos. Bom, agora só falta a gente saber como encontrar o tal do MMC, né? O menor múltiplo que é comum entre dois números. Para isso a gente tem que lembrar um pouquinho dos números primos. São números que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. Eu vou colocar uma lista dos primeiros números primos, que são os que a gente mais vai usar por enquanto. Até o 11 tá bom. Mas continua, tá? Então, assim, para encontrar o MMC entre dois números, por exemplo, o 20 e o 35. A gente quer encontrar o menor número que é múltiplo do 20 e que também é múltiplo do 35. A gente vai fazer uma divisão sucessiva desses números por esses números primos, começando sempre do menor para o maior. Então a gente começa dividindo por 2. O 35 dá para dividir por 2? Não. Então a gente tenta dividir o 20. O 20 dá? Dá. Então beleza. A gente divide por 2. O 20 deu 10. 35 continua igual, tá? Então a gente tenta dividir por 2 mais uma vez. O 35 dá para dividir por 2? Não. O 10 dá? Dá. Então coloco o 2 aqui mais uma vez. 10 dividido por 2 dá 5. 35 continua ali igual. Beleza. O 5 dá para dividir por 2? Não. O 35 também não. Então a gente vai para o próximo. Vê se algum dos dois dá para dividir pelo 3. 35 dá para dividir por 3? Não. Lembrando que quando eu falo que não dá para dividir, eu estou querendo dizer que não dá para dividir de forma que o resultado seja um número inteiro.
Por exemplo, se dividir o 35 por 3 na calculadora, dá 11, uns quebradinho. Então isso não interessa, tem que dar um número inteiro. Então nem o 35 nem o 5 dá para dividir por 3, a gente vai para o próximo. Os 35 dá para dividir por 5? Dá. E o resultado é 7. Então a gente coloca aqui 35 dividido por 5, 7. O 5 dá para dividir por 5? Sim. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 dá para dividir por 5? Não. O 7 dá para dividir pelo próximo, que é o 7? Dá. 7 dividido por 7 dá 1. Quando sobrar só 1 aqui no lado esquerdo, então a gente terminou. E quem que vai ser o mínimo múltiplo comum? É a gente multiplicar todos esses que estão na direita. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 vezes 7 é 140. Então, 140 é o menor múltiplo que é comum do 20 e do 35 ao mesmo tempo. Ou seja, 140 eu consigo escrever como 20 vezes alguém, e eu também consigo escrever como 35 vezes alguém. E esse é o menor número possível que eu consigo fazer isso. E aí, rapidinho, para quem quiser conferir, existe uma calculadora de MMC online. Posso deixar esse link na descrição para vocês, se quiserem. Tu digita os dois números e dá calcular MMC, ele já dá a resposta. Percebam que a resposta é a mesma que a gente encontrou, então a gente fez bem certinho. Não preciso lembrar vocês que esse é um recurso para vocês conferirem o resultado de vocês depois de tentarem fazer na mão, né? Espero que vocês não usem esse recurso de forma a tentar burlar alguma prova. Então é isso, jovens, essa foi uma aulinha bem rapidinho de como encontrar o MMC. Com certeza entender bem essa aula vai ajudar vocês depois, quando vocês forem somar frações. Então, para evitar dor de cabeça depois com frações, eu recomendo praticar bastante exercício sobre o MMC. Então, no mais é isso. Se o vídeo te ajudou e tu ainda não é inscrito, mete o dedo nesse botão vermelho aí e me ajuda um pouquinho também. Vai lá. E é isso. Valeu, falou. Até o próximo.